Graça e paz, irmãos. Algumas pequenas dificuldades aqui para começar, mas graças a Deus estamos aqui. Hoje vamos falar de Jezabel e Acabe. Talvez por isso a dificuldadezinha aí de começar. Pai do Senhor, Andréia. Pai do Senhor, Pastor Ricardo. Vamos compartilhando já, irmãos. A gente está um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Boa noite, Juscelene. Importante que vocês estão aí. E vamos compartilhar aí para mais pessoas participarem. Pai do Senhor, Waze. Merielle, Magna, Rubens. Deus abençoe. Hoje é a nossa 8ª aula, de libertação. Vamos falar de Jezabel e Acabe. Aula muito importante, para tirar algumas dúvidas sobre isso. Obrigado, Pastor Ricardo. Adriana, Paulino, Pai do Senhor. Rubens, Pai do Senhor. Juscelene, Pai do Senhor. Compartilha, irmãos, para a gente ter mais gente. Pai do Senhor, Luciana. Boa noite, Lara. Pai do Senhor também. Compartilhe, irmãos, que nós vamos orar já e vamos começar o nosso assunto, Libertação, aula 8. Para quem está acompanhando aí com a apostila, essa apostilazinha aqui, feita pelo nosso irmão Reinaldo Oliveira, e disponível, para aqueles que desejarem aí com o pastor Ricardo, tanto a de libertação quanto a de batalha espiritual. Pai do Senhor Flávio, Pai do Senhor Rose. Temos um bom número já, irmãos. Vamos orar então para a gente começar a falar do nosso assunto. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos mantido, Senhor, em todos os aspectos, e nós queremos te louvar. Meu Deus, queremos começar, Deus, essa noite aqui orando pelos que estão enfermos também, Senhor, que a tua mão esteja, meu Deus, sobre a mãe do pastor Ricardo, a mãe do Hudson, meu Deus, aqueles que ainda estão enfermos. Nós te agradecemos, Senhor, pela cura da mãe do pastor Ricardo. Te pedimos que a tua mão seja sobre cada um, sobre os enfermeiros, médicos, pessoas que estão à frente. Que a tua mão seja sobre a tua igreja, Senhor, os pastores, suas famílias, cada ovelha desse ministério, cada irmão que nos assiste, Senhor, e que nessa noite, Deus, seja o teu Espírito Santo a falar conosco, a ministrar o nosso coração, a nos dar entendimento, Senhor, da tua palavra. Nós oramos, Senhor, dependentes da tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, John. Ei, mãe, benção. Então, irmãos, nós vamos falar de Acabe e Jezabel. Para dar contexto à nossa história, a gente vai ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 30, que diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele, e não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Nesse templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Boa noite, Vivian. Deus abençoe. Então, irmãos, nós vamos falar, o título da lição é Libertação para a Igreja, parte 1. E nessa lição, na outra, a gente vai falar de atuações específicas. Boa noite, Rafa. A gente vai falar de atuações específicas de alguns espíritos. Hoje, no caso, Jezabel. Na semana que vem a gente vai falar de Absalão. Então, o texto que a gente leu fala da história, um pouquinho da história, de Acabe e Jezabel, uma história conhecida aí da maioria dos irmãos. E é um espírito também, que é muito falado nas igrejas, A gente fala muito, associa muito Jezabel, algumas pessoas, a questão da rebeldia, ou então a questão da sexual, fala-se desse tipo de coisa.
e a gente quer tirar algumas dúvidas hoje, né, falar a respeito da atuação desse espírito. A história, né, que a gente vai usar como base, né, ela fala de Jezabel, pessoa, né, aquela pessoa. E a lição começa dizendo assim, ó, até agora nós vimos sobre libertação no que diz respeito à pessoa de forma individual. Pai do Senhor Fabiano, mas nessa lição vamos continuar falando de libertação, só que de uma forma mais ampla. Por isso, esse título fala sobre libertação para a igreja. Então a gente falou até agora de libertação abordando os aspectos individuais, né, de cada pessoa. Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns tipos de espíritos que atuam na igreja, contra a igreja especificamente, né? Então é um pouquinho diferente e a gente vai ver isso aqui durante a lição. Nessa primeira parte vamos falar sobre um dos principais inimigos que é a igreja, que é o espírito de Acabe e Jezabel. Importante, né? A gente vai falar disso aqui com mais detalhe, mas fala-se muito de Jezabel e fala-se pouco de Acabe, né? Só que quando a gente fala da influência de Jezabel, a gente precisa falar também da atuação de Acabe, porque eles são uma parceria, né? Não existe atuação de Jezabel se não houver Acabe. E a gente vai ver que os dois têm um papel importante, é importante falar dos dois. Esses espíritos são tão terríveis que se a igreja não se levantar para destruí-los, a igreja pode acabar sendo destruída por eles, né? Conhecendo um pouquinho da história, Acabe era filho de Onre, a gente leu o versículo, né? Foi um rei que se casou com Jezabel, que pertencia à família de outro povo. Ela era adoradora de Baal e influenciou seu marido a construir um templo para adorar em Baal. Acabe era um rei omisso, que era manipulado por Jezabel, e por manipular o rei, ela tinha poder para agir da forma que quisesse. A história mais conhecida deles é no capítulo 21 de 1 Reis, conta a história que Acabe queria as terras de Nabote. Nabote era um homem que tinha uma vinha nas imediações do castelo de Acabe. E Acabe, né, foi visitar aquela vinha, ele ficou de olho grande naquela vinha, e ele desejou aquela vinha e ofereceu a Nabote, pai do Senhor Paulo, família, pai do Senhor Clésina, ofereceu a Nabote um dinheiro, né, por aquela vinha, e Nabote não quis vender. Por que ele não quis? Porque era herança dos pais dele. Ah, Fabianinho está ouvindo também? Que legal. Então Nabote não quis vender para Acabe porque era herança. Então ele falou, aquilo tinha um valor para ele sentimental. E Acabe ficou arrasado com aquilo, né? E aí a Jezabel, né, tomou a frente daquela situação e acusou o próprio do Nabote, né, falsamente, matou o homem, tomou o campo e deu para Acabe, né, para realizar o desejo de Acabe. Aqui diz o seguinte: Deus enviou o profeta Elias para exortá-los. Então Jezabel começou a perseguição contra Elias, né? Elias é aquele que matou os 400 profetas de Baal, né, naquela passagem clássica onde ele coloca um sacrifício, né, e desafia os profetas de Baal a clamarem a Baal, né, e ao Deus de Israel. E ele coloca uma valeta, né, joga água, os profetas de Baal se rasgam, né, se lancetam com facas, choram, pedem, e não desce do fogo. Aquilo que Elias propôs a eles era que quem descesse fogo era Deus, né? Então não desce fogo, por mais que eles clamem e chorem. Elias debocha, né? Fala, será que ele está dormindo? Será que ele saiu? E depois ele faz aquela oração a Deus, joga água, né, no sacrifício, na valeta, e o fogo vem, consome o sacrifício, honrando, né, a palavra de Elias. E depois desse feito muito grande, ele matou os 400 profetas de Baal, e aí ele foge, né, de Jezabel. A gente conhece a história. Ele fica na caverna lá, com medo de Jezabel, né, e aí desenrola toda aquela história de Elias com o próprio Deus na caverna. O importante daqui, né, a gente olhar, aqui fala da história dos personagens de verdade, né, Acabe e Jezabel.
mas a gente quer falar do espírito por trás disso, né? Não são os personagens. Acabe era um rei que se desviou do caminho de Deus, né? E ele era um rei omisso, manipulado, se deixava manipular. Como eu disse aqui no começo, não existe atuação de Jezabel se não houver atuação de Acabe, né? Porque Jezabel manipula, faz uma série de coisas, a gente vai ver isso aqui. Mas se Acabe não permitisse que isso acontecesse, não aconteceria, né? Foi muito fácil de entender isso. Então só existe a atuação de um se houver a atuação de outro, né? Muito importante a gente deixar isso claro. Por trás de toda Jezabel tem o Acabe. Jezabel era casada com o rei de Israel, mas era adoradora de Baal, né? Era tão manipuladora que influenciou Acabe a construir um templo para Baal. Aqui no texto que nós lemos, né, de 1 Reis 16, fala que no verso 29, né, diz assim: no 38º ano do rei Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se o rei de Israel e reinou por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que reprovava o Senhor mais do que qualquer outro antes dele, né? Então Acabe foi um rei terrível, né? Aqui fala que ele foi pior do que todos que vieram antes dele. Então Jezabel, né, Acabe construiu o templo a Baal e Jezabel gostava de ter domínio sobre tudo. Também usava a autoridade do seu marido para realizar todas as suas vontades. Então ela fazia aquilo que ela queria. Pai do Senhor, pastor Eduardo. Ela fazia aquilo que ela queria, mas ela tinha, né, essa cobertura de Acabe para fazer. Ela possuía vários profetas de Baal à sua disposição, mas os profetas de Deus eram perseguidos e mortos por ela. Ela perseguia esses profetas porque eles a denunciavam. Então é importante, né, a gente ver aqui que ela também tinha profetas, só que eram profetas de Baal, né, profetas falsos. E aos profetas verdadeiros ela perseguia, né, porque eles denunciavam as suas obras. Quando a gente vai lá no Apocalipse, né, capítulo 2, versículos 19 e 20, o que a palavra de Deus faz? Fala: conheço as suas obras, Deus falando a Tiatira, né, no Apocalipse. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho isto contra você, que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Muitas pessoas, né, alegam que Jezabel é somente alguém que possui espírito de prostituição e sedução, né? É comum em alguns lugares você ouvir pessoas falando isso, né? Ah, Jezabel, ela atua com sedução e prostituição. Ela atua sim com isso, mas não são as únicas armas que ela usa para conseguir o domínio, né, sobre as pessoas. Pai do Senhor, Leonora. É, acima de tudo, um espírito, um tipo de espírito que atua com rebelião, né, com insubordinação. Inclusive, muitas vezes, muitas igrejas, pastores, né, atribuem a atuação de Jezabel só às mulheres, mas não é assim, né? É um espírito, não escolhe sexo. Ele atua em todas, atua sobre homens e atua sobre mulheres também, né? Aqui a gente falou que a característica mais forte, Pai do Senhor, Jeremias, é a questão da prostituição, mas a mais forte é a rebeldia. Ela usa a prostituição, né? Usa a sedução, mas com o objetivo final de dominar, né? De estar dominando, controlando. Essa é o que ela mais faz. E para destruir, né? Sempre os profetas verdadeiros, né? Jezabel não ataca profeta falso, ela ataca profeta verdadeiro. Pai do Senhor, pastor Hélio. Já conhecemos a pessoa, agora vamos conhecer o espírito de Jezabel. Essa passagem que nós acabamos de ler em Apocalipse é sobre as cartas de advertência para igrejas. E na igreja de Tiatira, João alerta sobre Jezabel. Não a pessoa, porque essa era dos tempos antigos, mas ele fala da atuação do espírito, que age da mesma forma que agia nela, né? Então, o nome Jezabel ganhou
ali o nome do tipo de espírito que atua, né, dessa maneira, né, com o domínio, a questão do domínio, do controle, da destruição dos profetas verdadeiros. Ela quer calar, né, encerrar a profecia verdadeira. E quando a gente fala profecia, irmão, no sentido bíblico, né, é bom deixar isso claro aqui para não fazer aquela confusão de palavra de conhecimento com profecia. Né? Palavra de conhecimento é conhecer alguma coisa de forma sobrenatural. Muitas vezes a gente no meio evangélico a gente chama de profecia, né? Mas não é. Profecia é a palavra, né, que vem da parte de Deus para os homens, para a igreja. Muitas vezes proferida no púlpito, né? Inclusive é o melhor lugar para a profecia, por quê? Porque a palavra de Deus diz que a profecia ela deve ser julgada, né? A gente nunca deve tomar a profecia como algo, como o fim, né? A palavra final. Por quê? Porque a própria Bíblia ela nos instiga a julgar, né? Fala, um fala, 2 ou 3 julguem. Então o lugar mais seguro, o melhor lugar para a profecia é a igreja, né? E a profecia ela tem que ser julgada no sentido de que ela tenha respaldo bíblico, né? Tenha na Bíblia o seu respaldo, para que nada que ela fale seja contrário à palavra de Deus, né? Por isso que os profetas devem julgar, não o profeta que está falando, mas a profecia que ele está falando, né? A profecia deve ser passada pelo crivo da palavra de Deus. E por que a Jezabel combate esse tipo de coisa? Porque a profecia verdadeira, a palavra de Deus pregada, é que vai trazer libertação aos homens, né? Que vai tirar os homens do cativeiro. Estamos falando de libertação e a gente tem aprendido que, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então quando a profecia verdadeira, a palavra de Deus, é pregada, os homens são libertos, né? Quando eles tomam posse daquela palavra, né, que ele confessa e deixa, aí ele alcança a misericórdia e a libertação. Ele é livre. Aquilo que você conhece, né, e aquilo que você deixa de fazer, se arrepende, você se torna livre daquela atuação. Então é importante, né, que o profeta fale, né? Jezabel permitia que os falsos profetas falassem, os profetas de Baal, mas a Elias ela perseguia, né? Ela sempre quer calar a voz profética verdadeira, né? Aquela que vai trazer libertação, confronto, a palavra de confronto. Hoje a gente vê muito isso, né? A palavra que agrada aos homens, né? Está escrito na própria palavra de Deus. Paulo diz isso, que nos últimos dias os homens iam buscar palavras que eles teriam coceiras no ouvido, né? Iam buscar pessoas que falassem aquilo que eles queriam ouvir. E a profecia, quando é assim, né? A profecia profetada, no caso, ela é muito agradável, né? É muito comum. Mas a profecia que liberta é aquela que confronta, né? É aquela que muitas vezes nos faz refletir, pensar sobre coisas que nós estamos fazendo e mudar, né, de postura, e assim somos libertos pela palavra de Deus. É a única maneira de sermos libertos, é a palavra. E Jezabel ela combate isso, né? Ela não permite, ela persegue esse tipo de profeta. Por isso que João alerta aqui, né, e diz assim, ou seja, do mesmo jeito que os espíritos agiam sobre Jezabel no passado, estavam agindo agora sobre as pessoas no presente, na época de João, Apocalipse, e continuam até hoje, né, da mesma forma atuando. Aqui, esse espírito se mostra da mesma forma, e a gente vai ver o que ele usa, né, para atingir os seus objetivos, que é o objetivo de controle, de domínio, de rebeldia, de submissão. Ele segue enganando, manipulando e induzindo o povo a praticar coisas que são condenadas por Deus. Nessa passagem fala que o espírito se diz, que esse espírito se diz profetiza, ou seja, ela se camufla de cristão. Uma coisa que a gente precisa entender, né, irmãos, de uma forma assim clara, é que o espírito de engano, a gente fala muito de espírito de engano, espírito de engano, e a gente acha que o espírito de engano ele vem assim com a cara satânica já, né, e indo de encontro à palavra de Deus de uma forma clara e direta, mas não é assim que acontece. Porque se fosse assim, ele não enganava, né? O espírito de engano, ele traz meias verdades, que são mentiras, né? Ou traz alguma coisa com fermento, com veneno,
né, que vai fazer com que as pessoas se desviem daquilo que é a verdade da palavra de Deus, a verdade bíblica, né? Você pode usar a Bíblia para pregar uma série de doutrinas diferentes. Você vê tanta coisa sendo pregada hoje que não é evangelho, né? Coisas que trazem só a cultura do evangelho, só da bênção, da vitória, da alegria, né? Eu falo aqui para os irmãos que um dia eu vou fazer um culto da vitória aqui na Fonte Vila Velha, semanal. Vai ser um culto da vitória diferente, né? Vai ser a vitória sobre a ganância, a vitória sobre o orgulho, vitória sobre o egoísmo, vitória sobre a mentira, vitória sobre a falsidade, vitória sobre a maldade, né? Porque essa vitória foi conquistada na cruz. Agora, carro, fazenda, apartamento, isso aí o sujeito tem que trabalhar, né? Para poder ele conquistar. É claro que Deus nos abençoa quando nós somos fiéis a Ele, né? Mas essa não deve ser a nossa motivação, a nossa busca. Esse não é o Evangelho, na essência. O Evangelho fala de transformação de pessoas, né? Através da cruz, através da libertação pela palavra verdadeira. Então a gente precisa ver que tipo de palavra está sendo pregada, até porque você pode falar, pastor, mas está pregando na igreja. Não é nenhuma garantia. Está sendo pregado por um pastor, também não é nenhuma garantia. Por isso que é necessário, né, que seja pregado na igreja e 2 ou 3 julguem. Então, havia os falsos profetas e continua havendo, né? Jesus, inclusive, ele nos advertiu lá em Mateus 24 que nos últimos dias eles iam se espalhar. Tem gente aí chocada com isso, né? Mas isso não é motivo para nos chocarmos, né? Eu estava ouvindo uma irmã que mandou um depoimento para mim falando de uma situação que ela presenciou, que ela ficou chocada, né? Vários pastores frequentando centro de macumba, né? Frequentando feitiçaria para buscar resposta, recurso, e ela ligou para mim chocada, pastor, mas são pastores. Eu falei, irmão, não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada contra a religião de ninguém, né? Mas a gente que crê na palavra dessa forma, né? A gente entende aquilo ali, a gente tem que ter cuidado, né, com essas coisas. E o espírito de engano parece, né, com o espírito de Deus. Se não parecesse, não enganava ninguém. Esse aqui, né, esse espírito continua enganando, induzindo o povo a praticar o que é errado, se camufla de cristão. É aquilo que eu já falei aqui sobre o jugo desigual com o crente, né, 1 Coríntios 5,11. Ali Paulo fala que pior o jugo com o cristão falso do que com o ímpio. Porque o ímpio você sabe que ele é ímpio, né? O ímpio você sabe que ele não tem princípio cristão. Agora o falso cristão, o cristão carnal, esse é complicado, né? Porque parece cristão, fala como cristão, ora, né? Adora, entre aspas, levanta a mão. Adora no sentido assim, ele canta, né? Porque a adoração fala de prostineu, né? Prostrado, obediente, um adorador, é alguém que está obedecendo a palavra de Deus sob qualquer circunstância, como Davi, né? Que obedecia a Saul endemoniado, mas era submisso, né? Não a fazer o errado. Davi não fazia o errado, mas ele honrou e respeitou Saul até o dia da sua morte, e depois da sua morte honrou a sua descendência. Então isso é adoração, né? Essa submissão. Paulo, quando leva um tapa na cara e ele reclama, né, com aquele homem que bate nele, fala, você devia me ensinar e me bate, aí depois falam para ele, o sumo sacerdote, aí ele pede perdão. O homem estava errado, bateu nele, não podia bater nele, mas ele entendia a questão da honra, da autoridade, da submissão, né? Ele não queria dar ocasião a esse espírito de rebeldia que é Jezabel. Em Tiatira, não foi o único lugar que ela se manifestou. No Novo Testamento, em Marcos 6, 17 a 24, mostra Herodias agindo da mesma forma, né, com as mesmas características de Jezabel. Herodias, né, era filha de uma mulher que era casada com o rei Herodes, e ela pegou a filha dela e colocou para dançar para Herodes. A gente conhece a história, está lá em Marcos 6, 17. E aquela menina dançou, seduzindo o rei gostou muito, falou para ela pedir o que ela quisesse, e ela pediu a cabeça de João Batista. Da mesma forma, né, ali Jezabel trabalha já no Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 6, ela trabalha com sedução, né,
trabalha com sedução, e faz o quê? E pede a cabeça do profeta verdadeiro. Porque João Batista ele ficava na porta, né, de Herodes, condenando o adultério dele, porque Herodes casou com a irmã, a esposa do irmão dele. E João ficava lá na porta, né? Você imagina a loucura daquele tempo, né? Como é que o profeta era? Hoje a gente é cheio de dedos, com tantas coisas para condenar o pecado às vezes, né? Não desagradar um ou outro. João Batista ia na porta do palácio e ficava gritando lá fora: Herodes, você é um adúltero. Herodes, você não pode casar com a esposa do seu irmão. Isso é errado, é adultério. Ficava lá na porta. Imagina, aí essa mulher que estava em adultério com Herodes, ela odiava João Batista. Odiava ele porque condenava o pecado. E ela queria matar ele de qualquer maneira. E quando ela teve a chance, a filha dançou lá para Herodes, e a moça, né, o Herodes falou assim: pede o que você quiser, até metade do meu reino te dou. Que ele gostou da moça. E a moça falou assim: tá bom, eu quero a cabeça de João Batista. E aí, como ele tinha falado na frente de todo mundo, ele não teve como recuar, voltar atrás, e ali João Batista morreu, né? Então, o profeta verdadeiro. Características desse espírito de Jezabel: ela é alguém que está sendo direcionada pelo diabo, né? Então Jezabel, ela serve ao diabo. Alguém muito perigosa, né? Que está na igreja para trazer destruição. Então ela atua dentro da igreja, não atua fora da igreja, né? Importante, né, irmão, sempre a gente ter essa noção. Quando a gente fala de libertação e a gente acaba tocando em batalha espiritual, que a gente não combate pessoas, deixar isso claro, né? Ah, fulana lá está com o espírito de Isabel, é irmã, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei numa igreja, não vou falar o nome não, senão é até antiético, né? Fica chato. E tinha um grupo de oração orando para uma irmã morrer. E eu fiquei desesperado com aquilo, né? Cheguei, tinham 4, 5 irmãs orando de joelho, orando mesmo de joelho. Eu falei: o que estão fazendo? Não, estou orando para a irmã fulana morrer, que é o problema da igreja. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus do céu. Eu era um novo crente, eu falei: gente, mas como assim? Estão orando para a pessoa morrer? Eu falei: meu Deus. E eu fiquei chocado, né, irmão? Porque eu aprendi, eu era novo crente, mas eu já tinha aprendido que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, se o espírito de Jezabel está atuando na vida de alguém, eu preciso lutar contra o espírito, não contra a pessoa, né? É claro que a gente sabe que a pessoa às vezes está dando vazão à carne, né? Está permitindo que isso aconteça. E aí tem maneira, a gente vai falar aqui como, né, de tratar isso. Então é uma pessoa perigosa, né, que está sendo influenciada por esse espírito e que está dentro da igreja. Qual o objetivo? Trazer destruição. Portanto, a pessoa que está sob esse domínio tem que ser tratada de forma séria, né? Precisa ser duro. Ela se diz profetiza, ou seja, usa máscara religiosa. Cuidado, cuidado com esse pessoal que entrega profecia, revelação, culto escondido, né? Aqueles cultos clandestinos, né? Culto pirateado, né? Culto sem o pastor, sem o obreiro, sem alguém, né? Eu fico preocupado com esse tipo de coisa. É ali que ela atua, ela tem uma cara espiritual, né? Gosta muito de trabalhar com misticismo. O misticismo é um instrumento de domínio, muitas vezes, né? Quando você pega aquele guru, aquela gurua, né? Vamos falar assim, profetiza, que só ela sabe a verdade, só ela fala com Deus, né? Muito espiritual, vira o olho, dança, né? Pula, faz um monte de coisa e tal, muda a voz, fala em língua estranha. Cuidado que a língua estranha do céu é a mesma língua estranha do inferno, né? Os anjos caídos, eles vieram de lá, do céu, caíram de lá. Então o idioma é o mesmo. O que precisa ser olhado, né, é se essa profecia tem característica bíblica, respaldo bíblico, se ela pode ser julgada. E tem grandes homens de Deus, às vezes, irmão, que você olha, né? Eu costumo fazer isso, né? A gente não é infalível, você tem que ter cuidado com aquilo que você está falando. Vocês têm respaldo bíblico? Será que, né, tem coerência? Pedir o Espírito Santo para nos guardar? Então ela se diz profetiza, usa uma máscara religiosa para se dizer espiritual. Ela age com o seu engano, sempre às escondidas, é sempre, né, debaixo dos panos. É aquele negócio assim: ó, temos que orar, cuidado. Às vezes acontece assim, né? Temos que orar pelo pastor.
Tem que orar pela casa do pastor. Ó, tem um negócio lá na casa do pastor, na família do pastor, acontecendo. Né? Já viu aquelas pessoas que falam sem falar? Deixa subentendido. Ah, eu queria falar um negócio com você e tal, não, mas aí depois ela fala assim, não, mas deixa pra lá. Não, mas é o quê? E aí você fica a pulga atrás da orelha. O objetivo é exatamente colocar a pulga, é exatamente colocar a dúvida, plantar no seu coração, né? Isso. Esse é o objetivo. Eu falo muito do pessoal aqui, a gente tem que ter cuidado, né? Agora não está acontecendo por causa do distanciamento social. Mas esses cafés, né? Aqueles irmãos convidam para o café, café clandestino, já viu? Café sem o pastor, para falar do pastor, para falar da liderança, falar das pessoas. Lembra do exemplo de Davi e Saul? Cuidado, irmãos, com a rebeldia. É sutil, é devagarinho, né? É falando sem falar, é usando meias palavras, deixando subentendido. E é dessa forma, né, com engano, às escondidas, que Jezabel age. Ela é alguém que vai sempre buscar, né, a pessoa com autoridade. Ela quer estar perto da autoridade. Muitas vezes quer ser amigo da autoridade. Muitas vezes se faz de amigo de autoridade. E a gente que exerce autoridade precisa ficar atento, né, porque esse espírito está sempre rondando, né, em volta. Eu já tive na minha vida ministerial algumas coisas assim, né? Pessoas que queriam sempre saber o que estava acontecendo com o outro, qual era o pecado do outro, o que tinha acontecido com o outro. E quando você corta, né? Às vezes você perde até a amizade. A pessoa fala, pastor, não, né? Pastor, é fulano de tal. Eu falei, o que tem? Caiu, não caiu? Ô irmão, fulano de tal nós estamos tratando, está resolvido. Mas foi como? Não preciso falar para você. Né? Você quer saber para quê? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Esse espírito, ele é terrível. Ele vai sempre buscar alguém com autoridade. Todos que ela consegue influenciar ou manipular serão considerados, que ela não consegue, ó, todos que ela não consegue influenciar ou manipular serão considerados como inimigos. Como pastor também já passei por isso, né? Você vê um irmão, né, que tem um talento, que está acontecendo na igreja, que Deus está usando ele, aí você fala com o outro, assim, às vezes, né, despretensiosamente, irmão, fulano é uma benção, né? Olha, você já viu como é que ele é, como é que ele faz isso ou aquilo? E aí a pessoa chega assim, pastor, mas o senhor não sabe que ele tem um problema, um defeito, um negócio no caráter dele. É claro que nós temos conselheiro na igreja, né? E sempre, o que a Bíblia fala? Que o cuidado, a exortação, a disciplina é para salvar, para levantar, né? Mas Jezabel, ela compete. E ela compete desfazendo dos outros, né? Passando por cima da cabeça para subjugar, para fazer o que ela quer. Então a gente tem que ter esse cuidado. Todos que ela não influenciar serão inimigos. É como a gente fala de coisas, discorda, né, com os irmãos. Não há nenhum problema de discordar, de ter uma opinião diferente. É até bom isso, né? A Bíblia fala que melhor as feridas feitas pelo amigo do que os beijos do falso, né? Daquele que adula. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Todos os falsos profetas serão seus amigos, e todos os profetas de Deus serão perseguidos por ela. Então eu falo, não gosto do fulano, não gosto da palavra que ele fala, eu não gosto da maneira que ele dirige, né? Não gosto, por quê? Precisa ficar atento a isso. Ela não respeita nenhuma autoridade, né? Finge que respeita, mas não respeita. Espiritual. Ela vai usar de suas mentiras para tentar difamá-las. Então vai trabalhar com isso, né? Com a difamação. Como foi dito, toda sua ação de engano, mentira, manipulação, domínio são feitos a escondidas, fofoca, né? Cuidado com esse tipo de coisa. Tem alguns irmãos que falam comigo, eu queria falar um negócio do pastor, mas não pode falar para ele, então não me fala. Então não quero ouvir. Então não pode falar para ele, né? Tá. Cuidado também, às vezes ele fala isso com o marido, com a esposa, né? Vou falar com você, mas não fala com seu marido, não com a sua esposa. Cuidado. Não posso falar, como assim? Né? Cuidado com esse tipo de coisa. Como eu falei, o espírito de engano parece, né? Parece com aquilo que é verdadeiro, mas não é. Ela vai contaminando sempre a pessoa, de pessoa em pessoa. É um trabalho de formiguinha, né? Vai tirando as bases. Tudo isso para não levantar suspeita. Quem não enxerga coisas espirituais nunca vai enxergar ela como alguém direcionado pelo diabo.
muitas vezes vão ter pessoas que vão amar essa pessoa que está influenciada por isso, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, que ela seja alguém altamente perigosa, destruidora, é que é direcionada pelo diabo. Ela nunca virá como um demônio destruidor para cima da igreja, mas sim como uma serpente, devagar, mas para um caminho já direcionado. Ela não virá com espada para matar, mas sim cheia de veneno, buscando sempre os mais fracos primeiro. Então o pessoal que não lê Bíblia, né, o pessoal que está na carne, a gente tem que discernir, né, irmãos? Às vezes, Pai do Senhor Márcio, Deus abençoe. Às vezes a gente está ouvindo alguma coisa e se a gente está ligado em Deus, se a gente está orando, se a gente está lendo a Bíblia, se a gente está buscando, aquilo que a pessoa fala atravessado, né, que não tem respaldo bíblico, às vezes ela vai falando uma frase todinha bíblica, um parágrafo todinho, daqui a pouco ela fala um negocinho que você fala, opa, peraí, isso aí está errado. Como assim? Estou me botando contra o irmão. Estou fazendo fofoca. Isso aí não é bíblico, né? E aí você precisa ter cuidado, né, irmão? Eu já perdi alguns amigos, né, que eu achava que eram amigos por isso. Porque na hora do confronto, né, às vezes aquele que é mais próximo de você vai falar do menos próximo. Pastor, isso, aquilo, outro. Falei, irmão, ó, você que é mais próximo de mim, tá errado. E esse irmão que é mais distante de mim tá certo. E às vezes a pessoa fica, né, fica aborrecida. Então a gente tem que ter cuidado, né? Lembra quando o demônio usou Pedro? Aquela passagem ela é clássica para nos ensinar sobre batalha espiritual, né, irmão? Por discernimento de espírito. Jesus fala assim, quem diz os homens que eu sou? E Pedro fala, né, isso, aquilo, e ele fala assim, mas e você, Pedro, quem eu sou? E Pedro fala, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus usa, né, fala assim para ele, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então Pedro, usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, na sequência da conversa, Jesus fala assim, eu vou morrer, vou me entregar. E Pedro grita, né, Senhor, não te faças nenhum mal. Você vê que a palavra é bonita, uma palavra de consolo, de amigo, né? E aí Jesus olha para Pedro, que acabou de falar, de ter aquela revelação, e diz assim, para trás de mim, Satanás. Cheio do Espírito, cheio do demônio. Pastor, como é que é isso? Não é assunto que dá para falar hoje, né? Vai demorar. Mas a gente precisa discernir o que eu estou ouvindo. Ah, quem está falando? Ah, o fulano, mas o fulano fala bobagem? O apóstolo Pedro, né, foi repreendido por Jesus depois de ser revelado, né, na sequência do versículo. Então cuidado, ela nunca vai vir, né, como a gente fala assim, igual o pessoal fica falando do anticristo. Pastor, anticristo vai ser um satanista com chifre que mata criança. Não, o anticristo vai ser um político maravilhoso que vai ganhar a direita e a esquerda e o centro, né? Vai ser amigo de todo mundo, vai ser amigo da China, dos Estados Unidos e da Europa, vai estar na Europa para mim, vai ser um religioso para mim, ele vai ser cristão, né? Vai frequentar a igreja no final de semana, vai ter uma obra social, vai ajudar os pobres, vai fazer filantropia, o filho dele vai ser uma benção, a filha dele vai ser uma benção, a esposa vai ser fantástica, né? Vai ser um homem diplomata, não vai fazer estupidez com ninguém, maravilhoso, vai distribuir renda no mundo, educação e saúde, fantástico, e endemoniado, o anticristo. A Bíblia fala que vai descer fogo do céu, que se possível enganaria até os escolhidos de Deus. Vai ter crente, entre aspas, querendo matar o outro crente por causa do anticristo. Presta atenção nisso. Então, irmão, a nossa segurança está na palavra de Deus, é na Bíblia, eu tenho que olhar para a Bíblia. Por isso que eu tenho que conhecer a Bíblia. Você que é crente e não lê Bíblia, não conhece Bíblia, cuidado. Passa a ler, passa a conhecer. Você está com tempo, ó, a quarentena aí, para ler a Bíblia toda. Ler, estudar, discernir, meditar, né? Ouvir live de manhã e de noite. Então, esse espírito vem dessa forma. Como destruir esse espírito? Como foi direcionado para a igreja de Tiatira, Jezabel não pode ser tolerada. Então você não pode deixar ela fazer o que ela quiser. Tem que ser punida com rigor e tem que ser assim para que nós estamos falando de alguém que está sendo usado pelo diabo e que pode fazer uma grande destruição para a igreja. É um caso sério. Para acabar com esse espírito, é preciso entender duas coisas. Primeiro, que temos que saber o máximo de coisas para identificar. Então aqui a gente falou de algumas maneiras como ela age, né? Segundo, tem que pegar essa característica desse espírito e andar na contramão dele. Por exemplo, né? Número 1 aqui. Sabemos que o espírito se disfarça no meio com máscaras religiosas. Então devemos entender
que nem comportamentos, nem títulos religiosos definem espiritualidade. Cuidado, né? Eu sempre falo para os nossos pastores, chega aquele irmão muito, né, cheio de títulos, muito oferecido, muito prestativo, com muito talento. Não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes você começa a dar função, cargo, etc., sem fazer uma avaliação, né, um tempo maior na igreja e tal, e às vezes está sob a influência de Jezabel. E chega, né, uma bênção, maravilhoso, útil, serve, e aí você dá função, dá poder, quando dá o poder, acabou, estraga. Então cuidado, né? Precisamos olhar comportamentos, como se comporta essa pessoa. O comportamento é bíblico, né? Só tem o talento, então tem que ter muito cuidado com isso. Já que ele sempre busca um acabe para manipular, então devemos avaliar a liderança dos líderes, se eles realmente estão exercendo sua autoridade ou se estão sendo controlados por alguém. Então, que tipo de liderança, né? Observa os líderes. Eu sempre falo aqui em Vila Velha, é bom a live até para repetir isso aqui ao vivo no ar para todo mundo ouvir. Toda vez que você ouvir uma ordem do pastor Cláudio que veio com truculência, né, autoritarismo, mandou isso, aquilo, não fui eu. A gente não age dessa forma, né? E eu observo que às vezes tem líder que você faz o que você não mandou, né? Ah, não, estou ajudando o pastor. Cuidado com isso, né? Cuidado. Então, observar a liderança dos líderes. Se ela busca auxílio de falsos profetas, então os amigos mais íntimos dessa pessoa devem ser avaliados. Com quem ela se relaciona? Quem são os amigos dessa pessoa? Né? Precisa avaliar isso aí, precisa observar. Né? Tem os amigos que são carnais, os amigos são espirituais, ou como que eles são? E preciso ter esse cuidado. Já que os mais fracos sempre são influenciados e enganados por ela, devemos prestar atenção nas pessoas que estão sendo influenciadas por ela. Se essas pessoas são convertidas mesmo, se estão ali com feridas. Tem gente que adora lamber a ferida do outro, né, irmão? Tem gente, na verdade, na igreja que quer ser popular. E popular, né, não é o caminho, o alvo. Qual a motivação desse líder? Por que ele quer ser popular? Está lambendo a ferida. Não exortou a pessoa que precisava ser exortada, né? Não falou a verdade para a pessoa, passou a mão na cabeça do pecado dela, do fraco, né? Não está estimulando o fraco a crescer, a melhorar, não está sendo confrontado. Então tem que se ter muito cuidado com isso, né? Já que ela atua às escondidas, devemos procurar saber como andam as atividades fora do púlpito. E o que está acontecendo? Né? Ah, tem um culto lá na casa do fulano, mas o que está acontecendo lá? Ah, está tendo lá né? Ainda mais se for uma coisa assim muito mística. Eu tenho dificuldade com mística. Eu sei que Deus, Ele é poderoso, né? Tem coisas místicas em Deus, poderosas, incompreensíveis, mas todas elas estão respaldadas na palavra. Então a gente tem que ter cuidado, né? Está com princípio. A palavra de Deus, Deus não constrange o homem, humilha o homem, né? Jesus não humilhou a adúltera, Jesus não humilhou Zaqueu. Às vezes vê a gente humilhando o outro, né? Usando o evangelho. Cuidado, né? Está quebrando um princípio do evangelho, né? E aí, mas está usando a Bíblia, é um pastor, está falando em língua, né? Ele está gritando, pastor aqui, ó, ele está, né, cheio, está falando alto, está animado. Não quer dizer nada. Amigo, né? Você está embasado na Bíblia, na palavra de Deus, com os princípios bíblicos. Não é só falar a Bíblia, é agir conforme a Bíblia também. Tem isso, né? Você vê irmão xingando o outro aí com versículo. Na internet está cheio, né? Um grita o versículo de lá, outro grita de cá e briga. Ou então aquelas fotos que a gente está acostumado, né? A irmã sensualizando, coloca um versículo em cima, tira aquela foto, achando que aquilo é bíblico. Né? Cuidado, né? Cuidado. Como eu falei, atua longe do púlpito, né? Porque o púlpito é sempre o pior lugar para Jezabel agir, porque vai ter sempre outros profetas para confirmar a profecia. Já do lado de fora, não tem ninguém para julgar o que está sendo falado realmente se é de Deus, né? Ela tem dificuldade de respeitar a autoridade. Eu aprendi assim, né? Com um bom líder é um bom servo.
Todo bom líder é um bom servo, né? Agora, que tem dificuldade com liderança, vigia, né, irmão? Ela tem dificuldade de respeitar a autoridade. Então tem que ficar de olho em quem está sempre discordando. Não estou falando discordando, irmãos. A discordância é saudável, tá? Não estou falando que todo mundo tem que concordar com tudo. Igual a gente falou outro dia aqui sobre submissão, né, feminina, que não é subserviência. Olha no dicionário lá, é bem diferente. Submissão, subserviência. Então você pode discordar, você pode pensar diferente, deve, né? Agora, falando de coisa espiritual, de igreja, pastor, ovelha, a gente tem que estar embasado na Bíblia, naquilo que a gente faz. Agora, se é uma discordância sistemática, semana que vem a gente vai falar de Absalão, né? E fala disso. Absalão não entrava mais no templo, ficava do lado de fora, discordando de Davi, minando a autoridade de Davi, né? Então, cuidado com isso. A rebeldia vem de palavrinha doce, né? De mão no ombro, né? O pastor não te entende, eu te entendo, eu sei como é que é, né? Ele já não julga como julgava. Cuidado com essas coisas, né? Tem dificuldade em respeitar a autoridade. Também qualquer que coloque em risco o caráter e a espiritualidade de um líder. Eu acho muito interessante quando a gente tem a alternância de líderes, né? Você vê uma pessoa liderando, ela tem um comportamento. Sendo liderada, tem outro. Tem que vigiar, né? O que está acontecendo ali? Essa é a principal coisa. O maior inimigo de Jezabel são os profetas. Então ela odeia profeta verdadeiro, né? Então a igreja, antes de tudo, deve buscar reconhecer quem tem esse ministério, deve sempre protegê-lo, proteger os profetas. Porque é ele quem vai denunciar Jezabel. As outras pessoas dificilmente vão enxergar o mal, mas o profeta é a boca de Deus. Eu lembro de um irmão que falava comigo: pastor, eu quero ser usado em profecia, como é que eu faço? Eu falei: rapaz, o ministério de profecia é lindo, né? Mas o profeta tem que ser o cara que sabe mais da Bíblia que todo mundo. Porque ele tem que falar, vai profetizar da Bíblia, né? A profecia foi encerrada em Apocalipse. A Bíblia fala que ai daquele que acrescentar um J ou um tio na palavra. Então o profeta tem que estar assim, né, ligado para saber que aquilo que ele está passando é bíblico. Senão Satanás pode jogar ali um fermentinho, né, uma palavrinha ali, e ele se confundir. Então as outras pessoas não conhecem, mas o profeta, ele vai estar sempre à frente para exortar. Por isso ela sempre vai perseguir o profeta verdadeiro, vai buscar sua morte, né? Porque só ele pode desmascará-la. Então, irmãos, são algumas características, né, desse espírito, como que ele atua, a forma de atuar, e é importante que a gente compreenda isso, como eu falei, de forma, né, que tenha discernimento espiritual. Não é uma pessoa, não é uma mulher, atua homem, atua mulher, né? Não atua só com a sedução, com a prostituição, mas principalmente com a rebeldia, né? Porque Jezabel é rebelde e quer matar o profeta verdadeiro, né? Se associa aos falsos profetas, busca os fracos para matá-los, né? Então aqui a gente falou de algumas coisas. Se você quiser essa lição em detalhes, né, como eu falei aqui no começo, só pedir lá, o pastor Ricardo te manda o PDF, tanto dessa quanto de batalha espiritual. Tem uma taxinha baratinha, mas vai para você, para que você possa estudar isso com mais detalhe. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, né? Nós temos alguns recados importantes antes de você sair. Queremos orar também, mas lembrando, os recados são recados que você já ouviu, né? A partir dessa semana a gente tem uma programação diferente, né? O Café com Bíblia e Oração continua a mesma coisa, 9h30, os mesmos irmãos, mas à noite a gente mudou um pouco para atender todas as igrejas, né? Então amanhã, na terça, passa a ser o pastor Eduardo. Na quarta-feira tem o pastor Claucione, que está dando a palavra. Na quinta-feira eu vou estar aqui falando de família, né? Oração pela família. Na sexta-feira, pastor Ricardo falando de batalha espiritual. No sábado a gente passa a ter o pastor Éder, de Recreio, trazendo a palavra. E domingo de manhã EBD, 9h30 também, comigo. E à noite a gente vai ter o pastor Ricardo Soares, né? Nesse domingo e no próximo. A ceia de junho, se nada mudar até lá, nós faremos à noite, né? Primeira ceia primeiro domingo de junho, a ceia do Senhor para todas as igrejas, né? A gente vai fazer à noite para
tentar alcançar todos os irmãos. Alguns têm dificuldade aí pela manhã, então a gente vai fazer à noite para que todas as igrejas possam participar. Lembrando sempre, né, que você pode procurar o seu tesoureiro aí para você entregar seu dízimo e oferta, né? Permaneçam fiéis. Esse é o ano da fidelidade. Deus escolheu, né, esse nome não por acaso. A gente entende, né, depois que as coisas acontecem. Deus deu no ano passado e a gente está vendo agora o motivo, né, desse nome. Então você pode fazer a sua transferência bancária via Sicob para todas as igrejas de Fonte de Vida, e você em Vila Velha pode fazer essa transferência via PicPay. Qualquer dúvida você pode procurar os tesoureiros da igreja, né, ou o irmão da igreja para te informar. E a questão dos quilos, né, para ajudar os necessitados, a gente tem recolhido na igreja. O Paulo tem estado lá, o Rubens, a Rose, e você pode levar o quilo de alimento, os itens de higiene e limpeza na igreja para os irmãos ajudarem aqueles que necessitam. Amém? Falando sempre, eu tenho falado aqui, o João está tentando aí fazer um marmitex para o pessoal em situação de rua. A gente precisa de ajuda, né, irmão? Então, se Deus tocou seu coração aí, procura o João, fala no grupo para a gente conseguir fazer isso. Lembrando que também tem uma pesquisa sobre as lives. A gente quer ouvir vocês, quer saber o que vocês estão achando, o horário, o dia, para servir os irmãos da melhor maneira. Também te amo, Karine. E a gente quer agora orar pelos irmãos, né, pelos enfermos, por todos. E eu queria orar com vocês, né, pelos irmãos e por todos nós. Amém? Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Pedir, Deus, a tua bênção, ó Deus, sobre os governantes do nosso país, sobre o presidente, sobre o governador, os governadores, sobre os prefeitos, Senhor, sobre aqueles que exercem autoridade. Pai, que a tua mão seja sobre esses homens, dê a eles sabedoria, dê a eles seu discernimento, compaixão por aqueles que precisam, Senhor. Deus, toma em tuas mãos, Deus, o ministro da saúde, os secretários de saúde, os médicos, Senhor, os enfermeiros, Pai, aqueles que trabalham na parte da saúde do país, que a tua mão seja sobre essas pessoas. Visita, meu Deus, cada hospital, cada enfermaria, aqueles que estão na UTI, no CTI, Pai, que a tua mão seja sobre essas pessoas, no nosso país e nos outros países também, Senhor, que passam por isso. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, clamamos ao Senhor, Deus, que essa pandemia vá-se embora, Senhor, que nós possamos voltar, Senhor, a ter uma vida normal, Senhor, que nós possamos te adorar no templo, estarmos juntos, Senhor, esse é o nosso desejo. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, que a tua mão seja sobre a tua igreja, Senhor, trazendo paz aos teus filhos, dando, Senhor, a cada dia a provisão, nos dando, Senhor, sabedoria também, derramando amor, Deus, que nós possamos aproveitar esse tempo da melhor forma, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor, abençoa os pastores, Fonte de Vida, os líderes, Senhor, os obreiros, suas famílias também. Ser com a tua igreja, sustenta, Senhor, a cada um, Deus, e nos dá uma noite de paz, Senhor, na tua presença. Eu quero abençoar, Deus, cada um que ouve essa live agora, que a tua mão alcance cada lar, Deus, e aqueles que não ouvem também, Senhor, que os nossos irmãos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um deles e nos dê, Senhor, uma noite tranquila, Senhor, na tua presença, que amanhã nós possamos, Senhor, acordar, ó Deus, e louvar o teu nome, porque as tuas misericórdias vão se renovar, e nós cremos, Senhor, que tudo está nas tuas mãos. Por isso nós entregamos, Senhor, as nossas aflições, os nossos pedidos, tudo, Senhor, nas tuas mãos, crendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle e que o Senhor nos ama e tem o melhor para nós. Então, Senhor, abençoa o teu povo, nos dá uma noite de descanso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Pastor Nilson está presente, o Anjo Negro. Que honra. Deus abençoe, pastor. Ministério Baluarte aí, né? Um ministério que nós amamos. Que Deus abençoe o senhor, a família toda, os irmãos aí do Rio de Janeiro, né? Fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Semana que vem vamos falar de Absalão, né? Na aula de libertação. Tá chegando o finalzinho, irmão. Aula 9 já, né? Depois a gente vai estar mudando aí as lives. Estamos querendo fazer alguma coisa que vai abençoar o teu coração, né? Então ore pelos pastores também, ore pelos seus líderes, ore pela igreja, né? Deus abençoe, bom descanso. Vou ficar um pouquinho aqui por causa do delay, né, de sempre,
Mas fique à vontade para você se despedir aí dos irmãos, né? Sair devagarinho. Grande abraço para Aracruz, Márcio. Abraço aí para o pessoal da Inglaterra, de Portugal, da Itália, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, de Vila Velha, da Serra, de Cariacica. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Fiquem com Jesus. Pessoal de Jetibá, Pastor Eduardo, né? Santa Teresa, Recreio, nossas igrejas irmãs. Deus abençoe, John, você e sua casa também. É sempre uma alegria, irmãos, estar com vocês, né? A gente fica feliz. Logo, logo, se Deus quiser, vamos estar juntos aí. Orem pelo nosso estado, orem pela igreja, orem pelo nosso país, pelos governantes. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe o pastor Ricardo, Lara, Waze. A revista nova da IBD, ainda não, né? Tem mais 2 aulas da IBD ainda, Waze, mas depois nós vamos falar do Sermão da Montanha de novo, né? A nossa revista retrasada. Vamos refazer as lições. Se não mudar nada, né? A gente vai estar falando aí do Sermão da Montanha. Foi muito rico. E fazer igual a novela da Globo, né? Vale a pena ver de novo. A gente vai estar relembrando. Fique com Deus, Lara. Fique com Deus, Márcio. Deus abençoe. Pastor Nilson, grande abraço aí para o povo do Rio. Saudade de vocês. Passar isso aí, vamos marcar um culto aqui. Beijo para minha família. Benção, mãe. Deus abençoe. Meus tios estão aí ouvindo. Os cariocas. Fiquem com Jesus. Estamos indo, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amanhã 9h30 tem live.